não sei se é otimismo meu, mas me parece que as ciências voltaram a ser valorizadas por grande parte da população que ou estava muito distante dela, ou estava abertamente negando as possibilidades que a ciência traz e apostando em coisas mais obscurantistas. Essa é a leitura de vocês? A ciência de fato voltou a ser valorizada? O que falta para que o Brasil valorize ainda mais a ciência e as universidades públicas? Infelizmente, a gente vem passando por um momento da história em que existe um acesso muito grande aos meios de comunicação, né, essas mídias sociais, e uma disseminação muito grande de mentiras, de notícias falsas. E com isso, então, também a gente tem uma descrença muito grande na ciência por parte da população como um todo. Talvez essa pandemia ela possa vir dar uma alertada para as pessoas, né, da importância da ciência, do conhecimento científico e de se usar informações que são realmente baseadas em dados científicos. Mas eu acho que ainda isso tem que ser muito mudado. Né? A gente vive num mundo que muitas pessoas vêm pregando a antivacinação, né? Dentre vários outros absurdos. A gente só consegue viver uma sociedade como a gente vive hoje por causa de avanços da ciência. Né? Por um lado, as pessoas negam muitas coisas da ciência, mas na hora que elas vão procurar atendimento de saúde ou elas vão usar tecnologias, elas vão se transportar, elas vão se comunicar, elas estão usando ferramentas ou métodos que foram desenvolvidos com base no método científico. Né? E para que a gente tenha, então, realmente uma valorização maior da ciência aqui no Brasil, é preciso que a gente tenha governantes, né? Pessoas que estão liderando e governando o país, os estados, as cidades, que realmente valorizem a ciência, que realmente valorizem a educação e o papel dos professores. Isso é fundamental. Eu acho que a gente ainda não vive esse momento aqui no Brasil, porque muitas pessoas não estão acreditando, vão contra as medidas de distanciamento, estão simplesmente falando absurdos, como se o vírus fosse inventado, como se isso fosse uma coisa para poder a China ganhar dinheiro e várias outras loucuras que a gente sabe que não tem o menor fundamento científico. Então, eu acho que as pessoas elas precisam de começar a respeitar mais a ciência como um todo, sim. E aceitar que não é a opinião de qualquer pessoa que vale mais do que opinião não é um dado científico. Né? As pessoas têm que ter essa cultura de acreditar no que a ciência consegue provar e demonstrar que é correto. Com certeza há um outro olhar sobre a ciência, sobre os cientistas. Eu, na divulgação científica, conversando com pessoas das mais simples, até pessoas já com conhecimento acadêmico, científico formado, vejo que sim, há uma clara valorização da produção científica mundial e um desejo muito grande de que as ciências encontrem a saída. E as pessoas estão vendo que realmente dependemos da ciência para tudo, né? Para as menores coisas das nossas vidas, as maiores coisas das nossas vidas, como curar ou encontrar saída para uma pandemia. Então tem uma valorização sim do cientista. E o que eu sinto falta de mais engajamento dos cientistas na divulgação científica. É uma reclamação frequente de muitas pessoas que os cientistas falam de forma muito complexa, não conseguem se expressar da maneira correta, e isso é frequente, né? A gente acaba utilizando muitos jargões de laboratório, muitas coisas que a população em si não entende. Então a ciência precisa ir aonde o povo está. Né? Precisa falar a linguagem do povo, falar de forma simples, explicar a complexidade na simplicidade. É aí que entra a extensão, que é onde a gente aproxima a universidade, o conhecimento científico da população, onde a gente integra as coisas. E é essencial que mais cientistas
trabalhem com divulgação científica, que não façam só ciência ou deem aulas na graduação e pós-graduação, mas que façam a interação com a população. Lembrando que a maior parte da população tem pouquíssimos conhecimentos de ciência, então tem que realmente usar a fala ou a forma de comunicar que o povo usa, né? A simplicidade para explicar a complexidade. Aqui é uma dúvida de leigo mesmo, né? Eu já li sobre isso, coisas conflitantes, então não sei. Eu gostaria de entender melhor. Existe perigo de recontaminação? As pessoas que já tiveram esse vírus podem ter de novo? Parece que no Oriente está acontecendo casos assim. E eu queria entender o que é isso no corpo, por que acontece, se é que acontece, e se a gente deve se preocupar com isso também. Com relação aos casos de reinfecção das pessoas, a gente não tem dados científicos que mostram com clareza se isso vem acontecendo, né? Então, a gente precisa de muito mais estudos para poder verificar essa questão. Alguns vírus, como o caso do vírus da gripe, eles têm um potencial muito grande de mutação, de mudança, e eles, então, ficam diferentes e realmente a pessoa ela é infectada com o vírus da gripe novamente, mas não é exatamente o mesmo vírus, idêntico ao que ela foi infectada anteriormente. E com relação ao coronavírus, que causa a Covid-19, a gente ainda não tem informações. Os dados são muito preliminares e a gente precisa, então, de ver isso com maior cuidado. De qualquer forma, as pessoas como um todo devem tomar todas as medidas de segurança para evitar a infecção e a transmissão do vírus com a etiqueta respiratória e com as medidas de higiene individual que protegem o coletivo e também o distanciamento social. Por fim, a pergunta que está sendo feita para todo mundo que eu estou entrevistando agora. O que vocês desejam para o futuro, um futuro pós-coronavírus? E mais do que isso, o que a gente deveria fazer hoje para que esse futuro aconteça? A pandemia já está nos ensinando uma série de lições, né? A gente está vendo redução da poluição do ar, vendo como a poluição do ar faz com que várias pessoas sejam suscetíveis à infecção. E nesse período de distanciamento, a poluição foi reduzida, as emissões de carbono, emissões de dióxido de nitrogênio, que são poluentes graves, diminuiu em todos os lugares onde houve distanciamento. A qualidade do ar melhorando, houve também uma recuperação de vários ambientes, digamos que a gente vê os animais e as florestas com outros olhos, né? Os céus mais azuis, em todos os lugares onde você está no planeta. Então, a pandemia vem para nos ensinar que a natureza precisa ser preservada, que a gente deve manter distância, né, do ambiente silvestre, porque é um risco que a gente corre de aproximação. Então, o que é deles deve ser preservado. Ao mesmo tempo, a gente tem que aprender a monitorar melhor. São milhares de micro-organismos, vírus, bactérias e fungos que a gente não conhece. A gente conhece menos de 0,1% dos micro-organismos do planeta. Quantos podem causar epidemias e pandemias? Então, monitoramento frequente. Além disso, a gente tem visto que em alguns casos, em alguns países, falta a humanidade, né? Uma maior consciência, não só ecológica, mas uma consciência de cuidar do próximo, né? Então, é muito importante nesse momento que você, quando se cuida e se previne de uma infecção, você também está cuidando do próximo. E isso é uma coisa que a pandemia está ensinando para as pessoas. Também ensinando que medidas de higiene, que medidas políticas públicas, né, igualitárias de acesso à água tratada, a esgoto tratado, são necessárias no mundo inteiro. Tem mostrado como os grupos vulneráveis, que não são só idosos, estão em risco para várias doenças, e isso deve ser mudado, né? Várias pessoas não têm, no Brasil, em torno de 40 milhões de pessoas não têm água tratada, esgoto tratado, estão em risco de serem infectadas por esse vírus e estão em risco para outras centenas de doenças há muito tempo. Mas precisou haver uma pandemia, uma doença de transmissão rápida,
para que as pessoas enxergassem esses grupos mais vulneráveis, que não têm acesso a saneamento básico, que também não têm acesso à alimentação adequada, já que a alimentação inadequada leva a uma redução da imunidade, torna essas pessoas mais suscetíveis à doença. Então, tem que haver uma reestruturação política, econômica e social de todo o planeta, principalmente nos países em desenvolvimento e subdesenvolvidos, onde essa desigualdade ainda é maior. E a consciência ecológica de que a gente precisa preservar a natureza, fazer menos mal, né? Eu sempre brinco que quem estraga o planeta é a humanidade, né? A gente destrói os ambientes e as consequências vêm. Essa é uma das consequências da aproximação de animais silvestres, de trazê-los do mundo deles para o nosso mundo. Então, muitas coisas têm que mudar e começa pela consciência de cada um. Bom, o que eu espero é que o mundo esse futuro pós-coronavírus, Covid-19, venha logo, né, com o menor impacto possível, embora a gente já tenha um impacto muito grande, muitas pessoas já foram infectadas e um número muito grande de pessoas também já veio a óbito, infelizmente. Eu espero que as pessoas respeitem o coletivo, aprendam, né, a respeitar o próximo. Não adianta falar, eu vou sair para a rua e azar é meu se eu ficar doente. Não, porque elas podem transmitir o vírus para outras pessoas, né? Então, respeitar, cuidar da sua saúde é também cuidar da saúde do próximo. A gente vive em sociedade, muito próximo às pessoas, a gente usa meios de transporte coletivo, a gente vive em sociedade, convivendo com muitas pessoas. Então, a gente precisa de aprender a respeitar, cuidar da nossa saúde e cuidar da saúde do próximo. Não é só na questão do Covid, por exemplo, né? Tem a questão da dengue aqui no Brasil, que é muito importante. Então, as pessoas têm que cuidar das suas casas, para não deixar o foco de reprodução do mosquito, para evitar a dengue. Né? Então, que as pessoas realmente elas aprendam a viver em sociedade, respeitando a saúde do próximo e acreditando nas informações verdadeiras que vêm da ciência. Né? Não acreditar nas informações que são vinculadas em mídias sociais, muitas vezes com base em informações não fundamentadas. Né? E é a primeira pandemia que a gente vive na época a época dessas grandes facilidades de informação, de divulgação de informações nas mídias sociais. E com certeza a divulgação de fake news, a divulgação de notícias falsas colabora e muito para a disseminação do coronavírus e aumentar o impacto dessas epidemias. Então, que as pessoas acreditem na informação que é passada por fontes confiáveis, que as pessoas procurem a veracidade das informações e não simplesmente encaminhem uma informação falsa, passem isso para frente, porque é um grande desserviço. Isso é um perigo muito grande para a saúde pública mundial. Então, que as pessoas saibam usar os meios de comunicação e saibam de onde buscar as fontes corretas de informação. E acreditem, então, nas fontes corretas de informação e ajudem a cuidar da saúde individual e da saúde do coletivo. E que a ciência tenha, obviamente, mais incentivo, especialmente aqui no Brasil. Né? A gente vem passando por um período de uma grande dificuldade financeira e que veio atacando muito fortemente o financiamento em educação, em ciência. E a gente precisa, então, que os professores, que os pesquisadores sejam realmente valorizados e que as pessoas acreditem no potencial da educação e da ciência aqui no Brasil. Assim a gente consegue combater novas epidemias e viver em um mundo mais harmônico e de mais tranquilidade, paz e de mais saúde para todos. Eu queria agradecer demais a professora Viviane, a professora Betânia, por terem doado parte do seu tempo para falar conosco aqui no canal. Queria desejar muito sucesso para a iniciativa de vocês, força no trabalho que vocês estão desenvolvendo, porque a gente precisa, e muito, muito, muito obrigado. Deixo aqui o meu abraço e meu agradecimento de público.